Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6: por falta de conhecimento foi destruído meu povo. Então estamos falando, né, de Evangelho com Bacon, né? E Bacon aqui é uma referência ao filósofo Francis Bacon, né, filósofo inglês que ajudou na modernização, né, da ciência, né? Então, a nossa ideia não é ser especialista em Francis Bacon, né, muito menos em ciência, mas mostrar que não existe incompatibilidade entre evangelho e ciência, né? E porque assim, as pessoas que alardeiam falando, né, que evangelho nega a ciência e prejudica o desenvolvimento da ciência, né, fala assim muitas vezes por preconceito, né, ou não conhece o evangelho, como é provável na maioria das vezes, ou conhece de maneira muito superficial, através de relatos de outras pessoas aí que a gente não conhece, os seus interesses, né? Então, assim, só para lembrar, né, o Evangelho ele se baseia no binômio, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, né, nada mais científico do que isso, né? Você ter a verdade como pré-condição da liberdade e a liberdade como consequência da verdade, né? E uma das primeiras coisas que Jesus falou aos seus discípulos, aos seus primeiros discípulos, foi: venha e veja, né? E também sempre nos convida a vigiar e orar, né? Vigiar é você observar os fenômenos, os acontecimentos ao seu redor, e orar é você refletir sobre eles, né? Então, assim, aí a gente percebe, né, que não tem nada de incompatível entre evangelho e ciência, né? E estamos no período de Natal, né? O Natal é uma festa que eu gosto muito, né? Assim, pela beleza, né, das decorações, né? A cidade toda iluminada, né? A culinária específica, né, dessa época, né? E assim, e todas as narrativas, né, que o Evangelho traz sobre o nascimento de Jesus, né? Então, assim, é muito gratificante, né? E assim, as pessoas sempre renovando, né, assim, a amizade, né, os seus vínculos, né, o seu carinho um pelo outro, né, e as pessoas, né, um abençoando o outro, né, isso aí é muito gostoso, né, no Natal, né, então é uma época bastante radiante, né, e assim, e a gente precisa, né, lembrar, né, que o Natal, a sua importância, né, é de que ele é uma mostra, o nascimento de Jesus mostra que a vontade de Deus, né, sempre prevalece, né, e que Deus é sempre cumpridor das suas promessas, né. Então, os profetas anteriores, né, anunciaram o Messias, né, e o Messias, né, veio e assim atualizou, né, os ensinamentos, né, nos fez livres, né, nos libertou de várias confusões, né, e também ele, né, assim, nos deixou, né, a graça do Espírito Santo para que a gente pudesse refletir melhor sobre as coisas, né, e como o sal da terra, né, poder interferir de uma maneira benéfica, né. Então, assim, nós herdamos conflitos, né, e assim, o que a gente pode fazer é diminuir o alcance e o impacto desses conflitos, né? E a melhor maneira de você fazer isso, né, é nunca se omitir, né? Sempre tomar um partido, né? E existem dois partidos. Tem o partido do sepulcro caiado, né? Que é uma cultura de morte, né? Que as pessoas concentram poder, né? E você tem o partido, né, da vida em abundância, né? Que as pessoas compartilham decisões, né? Então, assim, e aí é óbvio, né, que o Evangelho, né, propõe
o partido da vida e abundância, né? Lembrando que em grego, né, a palavra usada para vida é zoé, que é a vida de todos os seres interligadas, né? E abundância, né, no sentido assim, seria a ideia de sem contorno, né? Porque nós temos, né, nossos contornos, né? São inerentes, né, ao indivíduo, são inerentes ao grupo social, né, em que nascemos, né? Então, assim, a ideia não é deixar, né, desprezar a sua origem, né, mas conseguir, né, olhar, né, por fora, né, acima desses contornos, né, desses muros que são criados pelas tradições, né, que muitas vezes elas se cristalizam, né, e elas acabam, né, nos aprisionando, né. Então a gente precisa estar sempre participando desse sopro, né, de vida, né. E aí, assim, né, o Natal, né, ele, né, não só uma festa bonita, né, que nos faz, né, refletir e agradecer, né, a graça do Messias, né, mas nos mostra, né, assim, nós como da civilização ocidental, mostra que é o divisor de águas da história, né, é o antes de Jesus e depois de Jesus, né. E assim, e Jesus, o seu nascimento é tão adequado, né, para o ano zero, né, porque por ele ser uma promessa, né, então assim, reconhece, né, e legitima, né, grande parte dos conhecimentos anteriores, né, ao cumprimento dessa promessa, né. E aí, se a gente olhar de uma maneira muito prática, né, isso nos impulsiona, né, a buscar o conhecimento, né, de como era, né, assim, as relações das pessoas, né, a sociedade, né, antes, né, de Jesus, né. E o Velho Testamento, né, vincula, né, a tradição judaica, vincula aí também, né, a cultura das grandes civilizações, né, do Egito e da Mesopotâmia, né. Então, assim, é claro que isso nos impele, né, a arqueologia, né. Quem considera a arqueologia uma ciência importante, né, assim, a gente percebe de imediato que o Evangelho, né, assim, é uma das grandes inspirações, né, para que a gente realizasse a arqueologia. E claro, né, pegando o gosto pela arqueologia, ela acaba se emancipando desse propósito só de confirmar, né, os relatos, as narrativas, né, que constam na Bíblia, né. Mas, assim, e o mais interessante de tudo isso, né, que é a origem de toda a ciência, né, e promove toda a ciência, é o fato de ter um livro, né, assim, a leitura, né, e ter um texto fundador para nos dar uma coerência de perspectiva, né, e tendo uma coerência de perspectiva, isso facilita muito, né, as relações, a percepção de vários fenômenos, né, e assim, e no momento de extrema gravidade, né, isso nos auxilia a ter uma unidade de corpo, né, uma unidade de ação também, né. Então, é muito bom, né. Então, e assim, e o antes de Cristo e depois de Cristo, né, que o Evangelho ele é revolucionário, né. Então, essa questão da liberdade, né, apoiada na verdade, né, e não só isso, né, a graça, né. Então, assim, isso nos faz, assim, isso nos inspira, nos entusiasma, né, e nos impele, né, a transformar, né. A gente precisa lembrar que desde que o Evangelho foi anunciado, né, todo lugar que ele foi divulgado, ele antecipou reformas muito profundas, né, na sociedade, né. E assim, e essas sociedades elas foram cada vez mais se desenvolvendo, né, por conta da tecnologia, da ciência, da diversidade de opinião e também da ousadia, né, né,
das pessoas que são devotas de Jesus, né? O Evangelho nos ensina sempre a contestar os opressores, né? Então, assim, a gente não se acomodar, né, diante dos maus governantes, né? A gente vê aí que muitas violências que aconteciam antes, por conta da nossa ousadia e resistência, né, elas se abrandaram, né? Embora existam vários problemas ainda, mas a gente precisa ver que até os divertimentos das pessoas, né, são menos cruéis do que antes, né? Tá? Antigamente a crucificação era uma atração, né, um entretenimento, né? Então, assim, a gente via, né, as arenas, né, com divertimentos cruéis, né? Então, assim, gladiadores entre si, entre animais, tal. E isso foi, né, se reduzindo, né? Então, a gente vê que quando Jesus nasceu, né, o rei, com medo, né, de perder o trono, né, determinou o massacre dos inocentes, né? Hoje a gente não aceita mais um governante que tenha esse tipo de conduta, né? Assim, nem no seu grupo, né, de conselheiros ele consegue reunir esse tipo de coisa. Claro que tivemos fenômenos recentes, né, de grande barbárie, né? A Segunda Guerra, né, é a mais recente dessas, né? E aí a gente tem vários tiranos que abusaram, né, que desprezaram, né, da vida humana, da dignidade das pessoas, né? Mas a gente vê que cada vez mais, né, não existe espaço para esse tipo de comportamento dos governantes, né? Hoje, né, nós temos a graça da internet, né? E isso mostra que o evangelho está cada vez mais presente, né? Mais acessível, né, para todo o planeta, né, em todos os idiomas, né? Então, assim, é muito bom a gente ver isso, né? Então, lembre-se, né? Lembre-se, né, que, assim, a paz será resultado dos homens de boa vontade, né? E vamos ter boa vontade de ler o Evangelho, né? Assim, isso é muito bom, né? E saber, né, que é a promessa cumprida, né? E que Deus sempre será cumpridor, né, das suas promessas, né? E é o ano, né, zero da nossa civilização, né? Então, assim, é muito bom, né? Então, Feliz Natal para todos vocês, né? E Caris Caleteia para vocês também. E a gente continua falando com respeito do Sur sobre essas coisas, né? Porque é do Pai o domínio do universo, o dinamismo e a mais elevada honra, né? Assim seja, pelo bem do nosso querido Brasil.